Hoje vamos analisar esta ferramenta do Investing Pro diretamente do Investing. Como é uma ferramenta que nos vai ajudar como investidores a tomar melhores decisões, vou mostrar-te tudo o que ela tem para ver se para ti vale a pena. Antes de tudo, vou deixar na descrição um link e um código para um desconto extra de 15%, ou seja, vai ficar muito barato para ti. O código é Mais Finanças, deixo-o na descrição do vídeo. Ao entrares, verás a subscrição anual ou de 2 anos, sendo esta última a com melhor oferta, pois quanto mais tempo, maior o desconto. Outro ponto importante é que nesta primeira opção, dependendo de onde me estejas a ver, se acederes ao link, isto pode aparecer em diferentes idiomas em primeiro lugar e em segundo lugar, isto vai aparecer conforme o país em que te encontras. Por exemplo, se estiveres nos EUA, vai te parecer que te dão uma estratégia de ProPix de inteligência artificial que já te vai ensinar o que é isto, mas para o mercado dos Estados Unidos, ou para o mercado do México, ou para o mercado da Colômbia, ou para o mercado de Espanha, ou para o mercado... Bom, etc, etc, mas isto depende de onde acedas ao link, de onde estejas, mas o que não vai mudar é que sim ou sim vão nos dar estas 6 estratégias ProPix para o mercado do EUA, 50 consultas Warren, relatórios ProResearch e tudo isto que aparece aqui. Isto já vamos ver mais adiante. Agora vamos mostrar-te a plataforma tal como é, e uma vez que entres podes mudar o idioma no canto superior direito. Neste caso, vou deixá-lo em espanhol, mas vou continuar a falar contigo e a explicar tudo. Então, antes de mais nada, encontramos na parte esquerda uma lista de acompanhamento que serve precisamente para seguir ações, especificamente observando todos estes indicadores aqui, como o preço atual, preço-alvo, valor justo, etiqueta de valor, valor justo novamente, etiqueta de valor justo, etiqueta global, capitalização de mercado, dividendo por ação, se é que entrega ou não, rendimento do dividendo, índice de força e bem, poderíamos continuar a ver tudo isto que aparece por aqui, mas bem, vamos voltar aqui às ideias que é onde começa a parte interessante daqui para baixo. Primeiro, nas ideias. O que vai acontecer é que podes filtrar diretamente por carteiras de investidores ou de fundos de investimento bastante famosos e podes fazê-lo da seguinte maneira. Por exemplo, queres que o rendimento no último ano esteja entre 38% e 50%, então aqui vai mostrar-te precisamente ativos ou fundos que estão a investir e que tiveram rendimentos no último ano entre 38% e 50%. Mas, por exemplo, aqui mostra-nos diretamente o rendimento há 3 anos e depois o número de participantes, que significa o número de ações que estes fundos ou investidores têm. Então, se não queres investir em muitas coisas, queres estar atento a muito poucas ações, colocas de 0 a 20, por exemplo. Vamos ver se aparece alguma. Então, olha, esta aqui aparece que com apenas 7 ativos... teve um rendimento de 223,4 nos últimos 3 anos. Então, o que podes fazer é entrar diretamente nesta e vais ver diretamente em que está a investir e em que percentagem deste portfólio está investido em cada uma destas ações. E depois podes ver em que está a investir e também uma comparação direta com o mercado, neste caso com o S&P 500, e podemos ver em detalhe como foi o desempenho deste investimento em comparação com o S&P 500, que como vês está claramente a ganhar ao S&P. Agora aqui encontras mais detalhes e no final, se o que queres fazer é acompanhar para ver como vai, simplesmente clicas aqui em cima à direita onde diz Copy para a lista de acompanhamento, dizemos que sim, que queremos começar uma nova lista para poder seguir estas ações especificamente e aqui o que vai acontecer é que, olha, aparecem de todas as listas, por exemplo, eu tenho outra de Warren Buffett, clico e só me aparecem as ações de Warren Buffett, depois aparecem minhas listas desta que acabamos de escolher e como vês por aqui, aparece-nos novamente a mesma informação que nos aparecia anteriormente para poder fazer o acompanhamento constantemente. Então, isto basicamente, como o próprio nome indica, são ideias de investimento e podemos perceber o que está a funcionar atualmente, em que estão a investir as grandes corporações, os grandes investidores, por exemplo, vejam este aqui, mais 1.281% nos últimos 3 anos. Ou seja, vejam, mas nos últimos 3 anos seria necessário ver como está atualmente e em que está a investir. Então aqui é onde entras e vês bem. E por que, por exemplo, este da Carvana, porque tem 80% ali e porque cresceu tanto. E é aí que gera a ideia de investimento, onde talvez não estejas a perceber este tipo de coisas e aqui claramente podes fazê-lo.
Era isso que te queria mostrar a seguir, e é que sobre cada ação encontramos as notícias, dividendos, resultados, os fundamentais para poder analisá-la e de fato também poderíamos compará-la com outra ação nesse mesmo sentido, ver então como está a correr em relação a outras do mesmo setor, por exemplo, em relação ao eToro, e aí também ver o tema das notícias e precisamente o que me encanta, pois encontrar ideias, porque no final uma pessoa está sempre inclinada para o que gosta, para onde investe, e às vezes há outras coisas que talvez não tenhamos o maior conhecimento, mas que podemos encontrar através disto. Depois prosseguimos por aqui até o Propix IA, que é precisamente isto que nos apresentava 6 estratégias do Propix IA para o mercado dos Estados Unidos e uma para o mercado local onde te encontras atualmente. Bom, então o que é exatamente isto? Eu descrevo isto como algo comparável a um investigador privado, por assim dizer, e o que realiza é essencialmente reunir as estratégias que estão a ser utilizadas pelas grandes corporações ou atores, digamos, do mercado atualmente. Então, para onde vamos com isto? Por exemplo, temos este tema dos titãs tecnológicos, que está precisamente baseado no setor tecnológico, e o que podes fazer aqui é clicar para ver, e o que fará é dar-te uma seleção mensal de ações que neste momento estão a ter um bom desempenho, e nesse sentido podes tomar decisões sobre isso. Aqui está diretamente o relatório, por exemplo, este do Datado Informe Pro, e o que vai trazer aqui é precisamente o relatório sobre esta ação, sobre por que a estão colocando aqui, por que está a ser escolhida para estar entre estes titãs tecnológicos e o que podemos esperar no futuro para investir. Obviamente não se trata de entrares e, como todas estas ações estão aqui, investires em absolutamente todas porque certamente te irá bem. Não digo que não, porque de facto podemos ver que o retorno que teve em 12 anos foi de mais de 2,373 e, sem ir muito longe, a anualizada é de 29,2, o que também está bastante bem, tendo em conta que são ações que nos são entregues mensalmente, ou seja, são ações para as quais não temos de fazer nada além de pagar a adesão. O que acontece mês a mês é que nos trazem isto completamente atualizado, chega-te diretamente e podes tirar o máximo proveito daqui dependendo do que quiseres. Por exemplo, se não quiseres investir nos Estados Unidos, então o que fazes é, bem, vou entrar na Bolsa do México para ver o que está a acontecer por lá e entras e vês então quais são os ativos no México que mais estão a funcionar neste momento e que maior rentabilidade estão a ter e desta forma, com base nesta informação, podes tomar muitas decisões e já é como te dizia no início, é como um investigador privado, não tens de estar a procurar em mais lado nenhum nem nada do gênero, pois aqui já te entregam diretamente a informação, podes filtrá-la diretamente por mercados, então podes escolher se Brasil, se Canadá, Alemanha, etc., ou diretamente em foco se quiseres por algum setor em específico, então aqui já estará dividido por setores para poderes tomar melhores decisões. De facto, aqui mais abaixo diz-nos como tirar o máximo partido do Propix. Então, primeiro escolha a sua estratégia, selecione a estratégia que se alinha com os seus objetivos, preferências de risco e nível de conforto. Dentro de tudo isto, temos de escolher a estratégia que pensamos ser a mais adequada. Por exemplo, se és daquelas pessoas que gostam de investir em value investing, então se quiseres investir em Espanha, tens esta estratégia aqui. Se quiseres ir um pouco mais ou um pouco acima do S&P 500, então tens esta outra opção aqui. Se gosta imenso do tema dos titãs tecnológicos, ou seja, da tecnologia atualmente, pode perfeitamente entrar e aceder à carteira que está por aqui e ver então em que se está a investir neste momento, juntamente com todos os dados que podemos ter para realizar uma análise sobre isto. Desculpem se não aprofundo muito em cada uma destas. Se estiverem interessados neste tema, deixem nos comentários e explico em detalhe quando entrarem na carteira e numa ação específica, como analisar cada conceito que aparece para melhor compreensão. Depois de ter isto, use-o para gerar ideias. Foque-se nos novos valores mensais, faça uma análise detalhada, estude os fundamentais, compare com outros no mercado, use essa informação premium como o valor justo ou a pontuação de saúde da empresa e depois faça trading com base em IA, escolha as ações que se alinham com as suas preferências e adicione-as ao seu portfólio. Também pode seguir as estratégias uma a uma e verificar as atualizações mensais para igualar o seu desempenho. Pronto, basicamente é isso. Então, mês a mês, o que pode fazer é vir aqui, entrar X, o melhor de buffet, então ver o que foi atualizado nestas ações, o que aconteceu, como está tudo, toda a carteira desta estratégia e pronto, tão simples quanto isso. E como te dizia, com a subscrição mensal, recebes uma estratégia para o mercado em que estejas. Por exemplo, se te subscreveres desde Espanha, então é para a Espanha. Para o México, então é para o México. E assim por diante, desde o Canadá para o Canadá, etc. Posteriormente, estas permanecem fixas e constituem as 6 estratégias do mercado dos Estados Unidos, que é o maior a nível global. Em seguida, aqui faço a filtragem, isto realmente também poderia assemelhar-se a conceitos, mas é mais para identificar ações que satisfaçam determinados critérios que pretendes.
Então, por exemplo, se quiseres que, com base na capitalização de mercado, encontres que uma ação esteja acima de 250 milhões de dólares, então colocas isso aí, simplesmente. Se quiseres que seja menor, colocas aqui, mas que o rendimento do dividendo seja superior a 5%, então colocas aqui. E, obviamente, dependendo do que procuras, vais encontrar aqui ações de diferentes mercados que talvez não estejas a considerar. Isso ajuda-te imenso a filtrar e encontrar ações com certas condições que desejas. Por exemplo, isto é muito útil se quiseres montar um portfólio 100% de dividendos. Então, entras e começas a procurar ações que talvez não estejas a considerar e não queres os típicos aristocratas de dividendos, aqueles que estão há mais tempo, certo? Se queres os que estão a entregar a maior percentagem, então aqui podes filtrar. Depois, no explorador de dados, este é realmente o mais, embora simples, também o mais completo. A que me refiro com isso? Aqui trata-se de procurar e analisar por si só. Isto é quase um caminho, uma vez que já estás no ProPix e queres analisar uma ação que encontraste. Por exemplo, vamos à da Apple, entramos na da Apple, adicionamos-la aqui e depois adicionamos o que queremos analisar, como o crescimento do dividendo. Então, com base nisto, aqui não precisamos estar a procurar no Google nem nada, mas sim ver de imediato como tem sido o crescimento do dividendo na Apple ao longo dos últimos anos. Então, aqui observamos um resumo do desempenho. O crescimento dos dividendos da Apple nos últimos 12 meses é de 8,3%. O crescimento da Apple para os anos fiscais que terminaram em setembro de 2020 até 2024, ou seja, nos últimos 4 anos, foi de 5,4%. E, portanto, aqui é indicado como foi precisamente o crescimento especificamente quanto costumam entregar por ação. Neste caso, em 2020 foi 0,82%. Em 2021, 0,88%. E o crescimento que teve em relação a estes, e, bem, este é um dos muitos indicadores que poderíamos encontrar por aqui, e isto precisamente, digamos, aqui temos o EBITDA para também podermos saber se é um bom investimento ou não. Então, aí, especificamente em cada um destes, analisarias se vale a pena ou não, mas, bem, é muita informação que encontramos aqui. Veja, não apenas as que víamos aqui nas métricas, mas também por avaliação por dividendo e não apenas no crescimento dos dividendos, mas na data dos dividendos, por exemplo, a data de anúncio do último dividendo. Então, aqui vai aparecer quando foi a data de anúncio, que foi no 1º de maio de 2025. E são dados que realmente, de outra forma, procuraríamos na internet, mas em algumas situações são um pouco complexos de encontrar. Depois passamos aqui para gráficos e, novamente, também podemos fazer uma análise baseada em algo mais do tipo trading. Então, o que podes fazer é adicionar a média móvel de 200 dias. Também podes descer por aqui, ver as receitas e ir adicionando isto. E aqui já diretamente podes fazer com base numa empresa. Para deixar de falar da Apple, vamos basear-nos na Tesla e aqui vai aparecer e podemos comparar entre tudo isto. Por exemplo, vamos tirar a média móvel e colocar entre receitas e lucro bruto como tem estado. Então, aqui o lucro bruto versus a receita em si. E comparar isto, e com base nisto, novamente, tudo isto se trata de tomar decisões. Depois também temos aqui fundamentais, mas bem, isto é algo que podes fazer diretamente. Neste vídeo estou a fazer um resumo muito geral, porque o que faz diretamente é analisar ações específicas através de inteligência artificial. Então, por exemplo, aqui diz-nos, descubra o que Warren pode fazer por si. Tendências de mercado, resultados, dados fundamentais, análises técnicas, insights de listas de acompanhamento, screener de notícias, etc. Então, por exemplo, recentemente aconteceu um evento com a Tesla, então vamos investigar sobre a razão que causou a volatilidade das ações da Tesla no dia de ontem? E veja, ou seja, não é preciso ser um especialista em PROM para poder explicar-lhe de forma adequada, é que tem de agir desta maneira. Tá? Lembra-se de ter isto em conta, não diz-nos diretamente os dados sem que lhe perguntemos. Muito simples como falar com alguém especialista. Digamos isto, como lhes disse, aqui sou investidor privado. O tema da ProPix EI, no caso de Warren, é como um amigo investidor profissional disponível 24/7. Aqui nos informa que em 2025, ou seja, há 3 dias, as ações caíram 8% após o anúncio de um novo partido político, levantando dúvidas sobre se o seu foco está vivo e se isto poderia impactar a gestão da Tesla. Hoje, a ação subiu 4,6% e fechou estável, mostrando um rebote técnico após a sobrevenda de segunda-feira e algum otimismo técnico. Os indicadores de curto prazo mostram sinais de compra, o RSI está em 63,6, o MACD positivo e várias médias móveis em modo de compra. Então, pois bem, aí vemos que já nos detalha, sem nós estarmos à procura nem nada do gênero, e se já quisermos aprofundar, é onde realmente serve.
Portanto, poderíamos afirmar-lhe, como vos menciono, como se fosse um amigo, o que possivelmente poderia ocorrer com esta ação no curto prazo. Consideras que o seu valor irá aumentar ou o que poderíamos antecipar? Então, aqui diretamente o que fará é fornecer-nos toda a informação fundamentada em dados com base em todos os dados disponíveis no Investing, uma vez que está precisamente fundamentado no Investing. Então, uma vez que se diz que a curto prazo a Tesla mostra uma recuperação técnica, hoje sobe 4,7 até os 309,75 após ter caído 7,5 na segunda-feira e acumular uma descida de 21% em 2025. No entanto, o consenso dos analistas indica um potencial limitado, o valor justo calculado é 269 abaixo do preço atual, e o objetivo médio dos analistas é 304,90. Então aqui já nos diz o que esperar. Uma possível continuidade do rebote, um risco de correção, então... Bem, a meu ver e na minha forma de ver isto, seguramente a Tesla não será um bom investimento agora a curto prazo, é aí que deveríamos estar a analisar outras coisas. E novamente é isso, é como... digamos, né, já mudando completamente de tema, diz-me 5 ETF para investir que tenham um bom dividendo e simplesmente colocamos, e novamente vai investigar entre todos os ETF e vai dar-nos a informação dos dividendos destes ETF, e se não gostarmos, podemos mudá-lo. Vê aqui diretamente já não é estando, ou seja, é que isto é genial, parece-me super bom, é aí que já deves dizer... Dizes como não gosto do dividendo. Bem, o ETF este de Cone, quero outro. Então muda-o por outro. Por exemplo, vamos fazê-lo aqui. Estou a gastar os meus tokens, por assim dizer, os meus créditos. Então, bem, vou mudá-lo para que te apercebas do que funciona, diz não migu. O ETF, por exemplo, o de TSLI, devido ao tema da Tesla. Então, substituí-lo por outro novamente vai fazer-nos a estratégia, mas baseado no tema de mudar esse ETF porque não nos agradou. Então, agora sim, excluindo o maior dividendo da lista, ficaria assim e muda-nos o ETF diretamente por este de PLTI. Acho que esse não estava anteriormente. Ah, bem, sim, esse estava. Mudou-nos, acho que por este de IMAX. Sim, por esse adicionou este de IMAX. E aí é onde podes dizer, bem, agora diz-me em que setor se foca cada um e que perspectivas há até o final de 2025. E bem, já simplesmente aí teríamos que esperar que nos responda. E com base nisso, então já novamente iríamos por aqui a investigar aqui ao filtro e então olharíamos o que se passa com isto. Então vê onde investe aqui, exposição a elétricas, gás e defensivo, estratégia de opções, alta volatilidade baseado em opções, menos diversificado aqui em utilities, matérias-primas, consumo multiativo, estratégia perspectiva setor defensivo. Se as taxas baixarem, os utilities podem recuperar atratividade, mas atenção à sustentabilidade do rendimento. Então novamente aqui temos um resumo de tudo isto baseado em dados, porque é que isto é bom e por que é que alguns estarão a dizer não, mas eu para isso prefiro investir através do ChatGPT e dizer ao ChatGPT que me dê informação. Porque muitas vezes o ChatGPT, Cloud, Gemini, bem, todas estas IA estão baseadas diretamente em informação que encontram por toda a internet sem a verificar. Aqui o que temos são dados reais, dados atualizados, dados do que está a acontecer nos últimos dias para poder extrair informação e com base nisso tomar decisões de investimento. Mas bem, isto foi, digamos, a análise abrangente sobre o Investing Pro para determinar se realmente vale a pena ou não. Para mim, vale completamente a pena por todas as ferramentas que disponibiliza e acredito que só pelo facto de, mês a mês, te trazer o tema dos investimentos e atualizar essa lista de como estão a decorrer e simultaneamente te proporcionar oportunidades de investimento já compensa. Ou seja, só por isso, se tu pegares nisto e investires, adotares uma estratégia de investimento e a aplicares com base no teu perfil de investidor, já aí vais recuperar o capital que investires nesta subscrição. Assim, já sabes, deixo o link na descrição e é assim que o Investing Pro funciona na totalidade. Vemo-nos numa próxima. Adeus, adeus.